Olá, tudo bem? Meu nome é André Ascar, sou criador do Mestre de Treinamento de Corrida, Corrida Perfeita. E hoje venho aqui compartilhar minha experiência que eu tive agora, recente, no dia 11 de setembro de 2016, a Maratona de Brasília, a maratona no qual eu corri sem estar dentro de um planejamento. E o que eu tive que modificar dentro da minha própria corrida, essa falta de planejamento para a corrida. E como foi interessante, como deu certo a minha corrida, acabou que fluiu, foi bem gostosa, eu consegui ter prazer. Muitas vezes as pessoas falam em maratona, corrida, prazer, é algo inacreditável. Não, mas pra mim, é totalmente prazeroso e eu gosto de compartilhar essas experiências e contar, conversar, porque como qualquer corredor a gente gosta de conversar sobre corrida. E se você está me ouvindo, você gosta de corrida também. Então, é possível correr com prazer, com satisfação, fazer uma maratona. Mas claro, você precisa de um planejamento todo adequado, um volume de treinamento, de você chegar num ponto no qual amanhã eu quero fazer uma maratona, então você está pronto para correr uma maratona. Mas não é sobre isso que eu vou falar, sobre planejamento, sobre tá pronto para correr. Hoje eu só vou falar mesmo sobre como foi minha maratona, para ver que você pode pegar a experiência de uma pessoa, adequar a você. Você pode às vezes pegar uma coisa aqui para melhorar na sua corrida e outras você simplesmente retira, porque como tudo na vida não existe uma fórmula, existe um caminho, uma maneira de se guiar, um horizonte, digamos assim, que você pode ir traçando, mas dentro desse caminho você vai modificando de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua individualidade, tá? E por isso eu vim aqui partilhar essa informação de como foi, contar essa história de como foi essa maratona de Brasília, tá? Então, essa foi uma maratona no qual eu coloquei um planejamento dela encaixado dentro de um planejamento meu maior, que é o meu Ironman de Fortaleza, que eu vou fazer dia 20 de novembro. Ou seja, eu não me preparei especificamente para essa prova, mas o volume de treinamento, os cross-trainers da vida, o tipo de treinamento cruzado, que eu vou fazendo natação, vou fazendo bicicleta, vou fazendo ciclismo, minha própria corrida, isso já vai te dando um volume, vai te dando uma segurança, um condicionamento cardiovascular, para que você consiga fazer essa prova, que é uma prova longa, são 42 km, sem maiores problemas. Se eu ia fazer a minha melhor marca, se eu ia bater meus recordes todos, bem, esse não era o meu planejado, eu só queria fazer uma prova prazerosa. Prova em casa eu gosto de fazer, tem que fazer, então sempre que possível eu faço. E foi o que eu fiz. No sábado, antes dessa prova, no dia 10, eu, dentro do meu planejamento de corrida, de planejamento do Ironman, eu tinha um pedal de 4 horas, um pedal relativamente de médio a forte, o pedal, e eu tinha que fazer, e tinha a maratona no dia seguinte. Então o que a gente faz? A gente faz e vai pra maratona do jeito que dá. Pedalei as 4 horas no sábado, tava com a perna cansada, tudo mais, tinha que descansar, a perna para cima, porque tinha uma maratona no dia seguinte, querendo ou não, são muitos quilômetros que a gente tem que correr, e ainda tive uma festinha de criança. Correr atrás de uma criança de 2 anos e meio não é fácil não. Eu acho que até isso aí fugiu do meu planejamento um pouco, minha mulher que diz. Cansa mais do que muito treinamento. Mas bem, foi. Aí fui pro domingo, fui pra prova. Tava lá relativamente descansado, relativamente bem, pronto para fazer a prova. Mas o principal, eu tava com a prova toda planejada na minha cabeça de como que eu iria fazer, a velocidade que eu iria fazer, a percepção subjetiva de esforço tá muito afinada. Eu venho treinando e o treino é fundamental para isso, porque mais do que você saber o quanto que seu coração está batendo, a velocidade que você está, você tem que saber como é que está o seu corpo, você tem que perceber o seu corpo, para você encontrar os seus limites, para você encontrar aonde que você vai quebrar, você está sentindo isso, e dentro da prova, dentro da corrida, você vai calculando isso, para justamente você conseguir fazer essa prova de forma prazerosa, porque depois que você quebra, cara, é uma tristeza, é sofrimento. Depois que quebrou, para recuperar, é o pace que vai lá para baixo, é você começa a caminhar, é aquela angústia que não chega, né? Então, vamos evitar quebrar? Se conhece. Dentro do treinamento, saiba onde é o seu limite. E eu já sabia qual era o meu limite, eu sabia onde que eu podia trabalhar. E dentro assim, largamos umas 7 horas, 7 e pouco da manhã, e lá fomos nós. Na largada já, eu tentei imprimir uma velocidade um pouquinho mais veloz, só para eu conseguir ver quem estava na minha frente, trabalhar um pouco das minhas distrações positivas para a prova, para eu conseguir contando, ver quem está na frente, qual é o meu posicionamento, se tem alguém que eu conheço, quem não conheço, e assim eu vou colocando a minha corrida, mas eu vou me distraindo também, porque a cabeça manda muito numa maratona. Se você consegue se distrair pouco a pouco, quilômetro a quilômetro ali, daqui a pouco você vê se já está no 42. Mas se você começa o primeiro quilômetro já pensando no 40º, você tá lascado, porque vai demorar muito. Então,
Distrações positivas. Fui ali caçando o pessoal, botei uma velocidade um pouquinho mais alta e depois eu botei minha velocidade de cruzeiro, onde a minha velocidade não ia mandar no meu ritmo de prova. O que ia mandar no meu ritmo de prova era justamente a minha percepção de esforço, onde eu queria manter a mesma percepção de esforço na descida quanto na subida, ou seja, na descida minha velocidade ia aumentar, na subida minha velocidade ia cair. E foi o que eu fui fazendo. Dentro assim, fui correndo, tinha gente que eu já conhecia, que eu percebia que ele não estava na velocidade que ele tinha que estar. O cara já estava conversando demais com o amigo do lado e estava muito veloz. Eu só estava contando os quilômetros para ver a hora que ele ia quebrar. E assim foi. Eu fui imprimindo minha velocidade. Esse pessoal que estava conversando, que eu sabia que ia quebrar, me passava, depois eu passava eles, me passava, depois eu passava eles. E lá por volta do quilômetro 10, eu comecei a sentir um desconforto no meu pé. O meu tênis que eu corro, ele tem elástico. Ele é um cadastro de elástico. Então, muitas vezes você perde a mão no apertar esse cadastro. Ele pode ficar muito apertado no seu pé. E em 42 km, isso vai te machucar. E o que eu fiz para não deixar esse negócio sofrer mais? O pé estava doendo já, para depois ficar doendo mais, eu ficar 3 dias sem botar o pé no chão, eu resolvi logo parar para ajustar o tênis. É bem melhor você já parar, perde ali 30 segundos, que seja, mas pelo menos você vai perder 3 dias depois de recuperação, tudo mais no seu pé. Ou então até mesmo na própria prova, que isso pode apertar o pé, pode te machucar. Esse incômodo vai virar um grande incômodo, onde pode derrubar o seu pace. Então, para logo, ajeita o que está errado e vamos embora. E dentro assim foi. Esse pessoal que estava junto comigo já abriu um pouquinho mais, abriram cerca de uns 2 minutos na minha frente, porque estava num ritmo forte, né? E assim foi indo. E eu fui fazendo a minha prova, curtindo o meu som, estava com minha música no ouvido, ia me distraindo. E sempre com a percepção de esforço. Controlando ali, eu sabia a prova que eu queria fazer, eu sabia que a prova que eu podia fazer. Dentro assim ia controlando o meu pace, para não deixar muito baixo nem muito alto. O interessante é você pensar que sua cabeça, ela não consegue se focar mais que 7 minutos na mesma coisa. Então você tem que ir sempre se distraindo e voltando, sempre buscando a volta. Vou lá, vou pensar na técnica agora, como é que está meu pé entrando no chão, como é que está minha postura. E assim você vai ajustando, daqui a pouco você está pensando na música, você está viajando já, mas a sua postura está ajustada. Por isso que treinar é fundamental, treinar a postura, treinar o movimento é fundamental, para você automatizar esse movimento, para você ficar o mais natural possível esse ajuste certinho, para você correr de maneira mais eficiente, tá? Por mais que o cansaço possa bater, você não vai estar pensando, porque quanto mais cansado você está, menos você consegue pensar nas coisas, né? Mas dá para ir ajustando, a gente vai forçando, tudo é treino, até o treino é mental também, você tem que ajustar sua cabeça para isso. Sendo assim, fui indo, completei minha meia maratona por volta de 1h29:30, foi o que eu fiz a meia. Beleza, para eu fazer o sub 3, que era mais ou menos o que eu estava pensando em fazer, dá, mas como é uma prova muito difícil, uma prova dura, a prova de Brasília tem muita subida, muita descida, quase não tem plano. Por mais que as pessoas achem que Brasília é plana, ela não é plana. Se você acha que você vai vir para a Maratona de Brasília bater recorde pessoal, eu acho melhor você pensar de novo. É melhor ir para o Rio, vai para Porto Alegre, mas Brasília não é o melhor lugar para você fazer a melhor marca numa maratona, tá? E assim foi. E dentro disso eu fui seguindo o meu planejado, seguindo o meu pace. A cada 6 km eu comia como eu havia planejado, botava meu gelzinho para dentro, mesmo sem fome. A cada ponto de água que tinha, a cada 3 km de água, tinha que beber água. Esse planejamento todo você tem que seguir. Isso tudo que se treina nos seus treinos, você tem que aplicar em prova. E vai aplicando, e isso vai tornando a prova mais prazerosa para você. Porque não vai ter falta de nutrientes, não vai ter falta de água em si, sua hidratação e sua alimentação, no caso. Não vai faltar. Porque muitas vezes você está distraído, pensando que tem que correr mais rápido, que tem que fazer força, tem que fazer aquilo, você esquece de comer, você esquece de beber água, então tem que bater o reloginho. Deu sua quilometragem que tem que comer, coma. Deu o ponto da água para beber água, beba, porque isso faz uma bagunça no final. Se você não segue o seu calendário planejado, se você não segue o seu planejamento, você quebra. E quebrar, como eu já disse, não é legal. Então, assim eu fui seguindo, fui fazendo quilômetro a quilômetro, aí me passava um atleta que eu falava, não, esse não vai me passar. Aí eu ia lá, segurava junto dele, mas no meu ritmo, tá? Era só uma questão de distração mesmo, eu não apertava em momento nenhum para ir mais rápido que o cara, só porque eu não queria que ele me passasse. Porque o grande problema de você fazer isso, quando você sai da sua prova, mais uma vez, você sai do seu planejado, a chance de você quebrar é muito maior. A chance de você ter uma prova desconfortável é muito maior. Então, segue no planejado,
só trabalha a mente, vai distraindo. Pô, vou pegar esse cara daqui a pouco, vou pegar esse cara daqui a pouco. E assim vai. Dentro de cada ponto, você vai subindo, vai descendo, daqui a pouco você passa um, já mira outro lá na frente, você fala, quebrou, vou pegar ele já já. Aí daqui a pouco vai lá, fui caçando. E tudo estava planejado, certinho. Aí nos meus últimos 10 km, que eu tinha que colocar só uma velocidade de 4,30, eu estava fazendo as contas, né? Já não fazia conta direito. No quilômetro 30, 32, eu sabia que, pô, agora falta pouco para chegar. Então, se eu botar esse ritmo, eu consigo fazer meu objetivo, que é o sub 3. Vamos lá, vai dar. Na hora que eu cheguei na entrada do eixão aqui em Brasília, que eram os últimos 11 quilômetros, eu sabia o pace que eu tinha que colocar, o vento veio contra, a perna já estava cansada, apesar de eu estar me sentindo bem, eu não consegui imprimir meu ritmo que eu queria. Eu tinha que colocar um 4,30 para chegar tranquilo, e estava 4,45, 4,50. Aí foi, né? Não tinha mais perna, não tinha força por conta do meu dia anterior, e foi nessa hora que eu paguei a falta de preparação específica para a minha maratona. Mas de qualquer forma, continuei com o ritmo cardíaco, tranquilo, fácil, cantando, conversando, falando com o pessoal, e nisso fui seguindo, continuando fazendo a minha prova. E nisso, um dos caras daqueles rapidinhos que eu falei, ele estava quebrado, andando, correndo. Aí eu cheguei, eu sabia que eu ia te pegar. Aí peguei ele, cheguei nele, aí nisso que ele já me viu, ele já quis vir atrás de mim para vir no vácuo, né? Tem aquele negócio para pegar um ritmo, ficar de coelho. Só que o grande problema é que pra mim, se fica alguém no meu cangote ali, me marcando, eu fico agoniado, eu quero acelerar. Então eu ia perder meu ritmo, eu ia sair do ritmo de prova que eu estava planejado para querer fazer a melhor prova possível que eu estava fazendo. E fugir do ritmo nessa hora, a chance de eu quebrar ia ser muito grande. Aí o que eu fiz? Eu dei logo um tiro de 100 metros para largar ele para trás. Dei um tirinho, saí da frente dele para abrir logo, para ele já desistir de sair do meu pé. Pronto, voltei pro meu ritmo, fiquei sozinho de novo na minha prova, tudo fácil, tudo tranquilo. E assim foi. Fiz a última curva, no último quilômetro, passei frente a frente outros atletas, aí eu enxerguei um atleta assim que eu conhecia e estava se aproximando. Só que eu não sabia se ele estava na prova individual ou se ele estava na prova de dupla, né? Que tem a prova de dupla também dos 21. Mas de qualquer forma, para não correr o risco dele me passar no finalzinho, o último quilômetro, pô, o último quilômetro ninguém pode passar. Você pode morrer ali no final da linha de chegada, né? Então o último quilômetro a gente senta o pau. Solta a perna, vambora. Ele não me alcançou e eu consegui fechar a maratona para 3 horas e 59 segundos. O meu recorde pessoal, mesmo não sendo uma prova específica que eu queria, mas pô, dentro do planejado, foi excelente, foi tudo ótimo. E isso que é interessante de você ter o planejado, que o planejado nem sempre é só a rotina que você faz nos 6 meses. Uma prova planejada para você curtir ela, sentir ela, é bem melhor, tá bom? E acabou que foi ótimo, foi tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu me lembrei diversas vezes das conversas que eu tenho aqui com você, que me segue, falando da técnica e tudo mais, eu pensando em como que eu poderia explicar isso para vocês. No quilômetro 10 ali que eu estava quebrado, que eu não estava conseguindo mais imprimir aquela velocidade, que a musculatura já não ia, estava cansada, mas eu ficava concentrado no quadril, no posicionamento do corpo, e isso com certeza me ajudava muito. Era mais uma distração positiva, porque eu estava me distraindo do cansaço da perna, pensando na minha técnica. Isso ajuda muito, te leva muito para frente. Então, vim aqui compartilhar essa maratona de Brasília. Se você quiser um desafio, eu aconselho essa prova. Se você quiser um recorde pessoal, vai para o Rio. Vai para Porto Alegre, mas Brasília é muito bom de correr. A maratona é muito boa, é desafiadora. São grandes corredores que correm aqui, mas infelizmente nem todos querem correr. Venha você, faça o teste, vem correr em Brasília, vá correr uma maratona, experimente, mas lembre-se, se planeje. Se você gostou dessa história, das minhas histórias, do que eu converso sobre corrida, continua me seguindo. Vamos que vamos, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos.